Ok. Então, falando um pouquinho sobre como será a nossa disciplina, tá? A nossa disciplina, ela tem uma ementa relativamente longa, tá bom? Então, se vocês podem ver aí que nós vamos começar com a parte inicialmente teórica do conteúdo de equações diferenciais, que é a classificação. Então, como é que eu posso classificar uma equação diferencial? E por que que a gente precisa passar por essa parte teórica, tá? Só um segundo, deixa eu... A gente precisa passar por essa parte de classificação, porque conforme nós fomos andando aí nos conteúdos, vocês vão ver que existem inúmeras equações diferenciais, classificadas diferentemente, e cada equação diferencial, ela pode ser resolvida de vários métodos. Só que no momento que a gente consegue classificar esta equação diferencial, a gente vai afunilando o método mais adequado de resolução. Então, classificar a equação diferencial, por mais que seja um processo simples, vocês vão ver que será um processo bem simples, mas é um processo fundamental para que eu consiga encontrar a solução de uma maneira mais fácil. Então, eu classifico a equação diferencial, identifico qual é o método mais adequado para resolver. E daí, após a classificação, olha, eu aprendi a classificar as equações diferenciais. Aí sim, a gente vai pegar e vai migrar para os métodos de resolução. Então, eu vou falar aqui bem sucintamente, tá? Mas temos aí equações diferenciais ordinárias, né? Que são as EDOs, de primeira ordem, de segunda ordem, de ordem superior, não lineares. E a gente vai falar sobre cada tópico desse com mais profundidade no decorrer do nosso curso, tá? E aí vamos falar também de um método que é bastante importante, muito aplicado na engenharia, principalmente na área de conteúdo, que é a transformada de Laplace. Então, essa seria a primeira etapa da nossa ementa. A segunda etapa é a resolução de equações diferenciais parciais, as famosas aí EDPs. E nós temos aí alguns métodos de resolução dessas EDPs, né? A partir da série de Fourier e da separação de variáveis. Eu já vou antecipar um pouquinho para vocês, tá? O nosso período, ele é muito curto para que possamos avaliar todos esses tópicos, tá? Então, normalmente, a parte das equações diferenciais parciais, ela fica de fora do nosso curso. Se vocês olharem lá a ementa, ela nem aparece lá, mas é algo que eu tento sempre trazer, né? Caso dê tempo de apresentar a vocês, tá? E aí, já já vocês vão entender o porquê que nós precisamos, né? Necessitamos aí conhecer essas equações diferenciais parciais. Como não temos tempo, né, de resolver as equações diferenciais parciais, eu indico aí alguns materiais de leitura, caso vocês tenham interesse em conhecer. Lá nas disciplinas, por exemplo, de final de transporte, vocês vão acabar se deparando com problemas como este, né, que envolve as equações diferenciais parciais. Então, por isso a necessidade do conhecimento de obtenção de soluções, tá? Então, tá aí uma motivação para vocês para conhecer a método de resolução desse tipo de equação. Então, qual é o objetivo aqui da nossa disciplina? Olha, o que eu quero é que a gente consiga observar um determinado problema. Então, imagine que eu estou avaliando um aquecimento de uma barra, por exemplo, metálica. Então, vou lá, tenho uma barra metálica e coloco uma ponta da barra em uma determinada temperatura e preciso investigar ou identificar o que acontece com as outras posições na barra. Quais são as temperaturas que estão ali sendo desenvolvidas, tá? Isso acaba caindo em uma resolução de uma equação diferencial. Então, vocês vão ver que a nossa disciplina aqui, ela tem uma aplicabilidade enorme na engenharia, tá? Então, eu sempre tento trazer para vocês, olha, a gente vai resolver uma determinada equação diferencial ou vai falar sobre a parte não homogênea ou homogênea. O que isso significa, né? Na prática,
o que é que faz com que essa não homogeneidade, por exemplo, surja na minha equação diferencial. E aí eu estou falando os termos que para alguns possa ser que seja novidade, tá? Mas no momento adequado a gente vai trazendo esses conceitos e deixando mais sedimentado. Então, a intenção é olhar um problema e saber identificar, ou olhar uma equação diferencial e saber identificar o que cada termo daquela equação ela representa fisicamente. Então, não adianta eu pegar e jogar aqui um monte de equação diferencial para a gente ficar resolvendo, sem que tenha uma análise física por trás disso. Então, eu preciso compreender por que surgiu aquele termo, ou por que a gente precisa avaliar de maneira mais cautelosa, tá? E aí, obtendo esses modelos, a gente vai entender ou vai avaliar qual é, né, ou quais são os métodos de solução adequados para resolver tais problemas. Então, se eu tenho, por exemplo, uma equação que me diz, né, ou que descreve o comportamento da distribuição de temperatura, no caso específico da barra, que eu acabei de falar para vocês. Ou se eu tenho uma equação que vai falar para mim como é que um perfil de velocidade se desenvolve. Então, para quem já fez fenômeno de transporte, aparece lá as equações de Navier-Stokes. Então, o que é que aquelas equações me dizem, né? Tanto que lá em FT a gente até resolve algumas equações diferenciais, mas são equações diferenciais relativamente simples, né? Então, nem sempre os problemas, eles culminam ou eles são simplificados em equações tão simples daquele jeito. Existem problemas que precisam ser avaliados de uma outra forma. Então, aqui a gente vai justamente identificar quais são essas outras formas de solução, tá? Então, a gente começa aí aumentando o grau de complexidade. Eu nem digo complexidade porque a gente acaba partindo aí de métodos que são extremamente fáceis, facinho, e o outro que não tão fácil, mas é tudo muito simples, tá? E aí vocês vão me ver falar isso aqui durante a disciplina o tempo todo. Porque a resolução de equações diferenciais é basicamente entender uma metodologia de solução, tá? Não tem muito como complicar. Então, se a gente conhecer, se a gente conseguir classificar, conhecer a metodologia, a gente consegue resolver qualquer equação diferencial. Ok? Então, assim como no caso lá da disciplina de fenômeno de transporte, aqui as aulas serão todas síncronas, tá? E eu vou sempre disponibilizar para vocês as aulas, né, o PDF, tanto quanto a gravação das aulas também. Então, no período passado eu não estava disponibilizando as gravações, mas esse período eu achei acho que vai ser interessante disponibilizar, caso vocês tenham necessidade de rever alguma coisa que ficou em dúvida, tá? E aí, como vocês já viram lá eu criei um grupo de WhatsApp, né? Acho que já está quase todo mundo lá. Se não, entra lá, por favor, tá? O link está lá no Moodle. Então, lá no grupo do WhatsApp, eu estou no grupo, né? Obviamente, assim como os monitores, tá bom? Então, caso tenha alguma dúvida, não deixe acumular dúvida, tá? Entre em contato ou comigo ou com os monitores, e aí vamos sanar essas dúvidas o mais rápido possível, para que a gente possa evoluir no nosso curso de uma maneira interessante, tá? A minha função aqui não é reprovar ninguém, tá, gente? Eu quero que vocês aprendam, que vocês apliquem as coisas que estão vendo aqui, que vocês abram a mente de vocês, né, de certa forma aí, para ter uma acessibilidade física de uma equação, para que as equações não fiquem apenas aquelas letrinhas de forma aleatória. Eu quero que vocês saiam daqui falando, olha, eu tenho aqui um termo de derivada segunda aparecendo. Oi, Bruno. Foi um acidente aqui, professor. Tá. Então, eu tenho uma equação diferencial que aparece uma derivada segunda, ou que aparece uma não homogeneidade, e eu já identifico, olha, essa não homogeneidade aqui, ela está ligada a um termo de geração de energia, ou então essa não homogeneidade está ligada a presença de uma reação química no meu reator. Então, a gente começa a compreender melhor o que está acontecendo e a gente vai entender como é que eu posso resolver um problema de engenharia mesmo, um problema na prática, tá? Eu acho que em alguns momentos a gente acaba
dissociando aí as disciplinas. Então, o que eu quero sempre aqui é trazer, é linkar, né, as disciplinas que nós estamos aí envolvidos, né? Mesmo que vocês não tenham visto ainda cinética, reatores, controle, mas eu faço questão de trazer para vocês esses assuntos, esses conteúdos, né? Pelo menos a ideia deles, para a gente ter uma contextualização, tá? E aí, os que já me conhecem já sabem como é que eu ministro as disciplinas, tá? Então, na maioria das vezes, no final da aula, eu deixo um exercíciozinho de resolução rápida para vocês treinarem ou exercitarem o que foi ministrado naquele dia. Então, eu vou falar de resolução de EDO de primeira ordem por variáveis separáveis. Então, no final, vai ter um exercício com uma ou duas equações diferenciais, só para a gente saber como é que a gente pode resolver, tá? E aí, normalmente, eu dou até o final do dia para vocês entregarem a resolução desse exercício. Então, não são exercícios complexos, que dura aí a resolução no máximo de 15 a 20 minutinhos. Para vocês terem ideia, no início, né, nas minhas primeiras aulas, eu disponibilizava 5 minutos no final da aula, que era para resolução. Só que aí o pessoal achou que estava ficando muito rápido, estava ficando muito apreensivo, então eu deixei até o final do dia aí. Dava o nervosismo da poxa. Não precisa. Isso aí é exagero de vocês. Não precisa de nervosismo, não. Tá bom? E pelo amor de Deus, gente, também na hora das avaliações, não fiquem nervosos, não, tá? Às vezes tem gente que fica muito nervoso aí, não tem necessidade. Vamos estudar juntos, vamos fazer a leitura dos capítulos propostos, vamos praticar, tá? Equações diferenciais realmente é uma disciplina que exige a prática, tá? Então, além dos exercícios, de vez em quando aí, a gente vai ter algumas listas de exercício também para serem avaliadas, tá? Então, aqui está a bibliografia básica que nós vamos avaliar. Eu deixei até em negrito os livros que são mais indicados, tá? Então, o Kreisig, volume 1, o Boyce e o Ziel, também aqui o Ziel, volume 1. Vejam que o Kreisig ele tem volume 1, 2 e 3, tá? Acaba que o volume 2 entra na parte de equações diferenciais espaciais e o volume 3 ele entra na parte de resolução por métodos numéricos. Então, por isso que está aqui grifado o volume 1. Em algum momento, possa ser que a gente utilize os demais volumes, por isso que eu coloquei aqui na nossa bibliografia básica. O Boyce e o Ziel são livros que eles são mais didáticos, tá? Então, deixa eu ver o que está acontecendo. São livros mais didáticos. Então, Professor, esse primeiro não tá não lá no AVA, né? eu acho que tá, tá não? Tá não, tá o Boyce e o Ziel. Vou dar uma olhada aqui no ABA. E tem o X1, aquele de tabelas. Sim, o chá é importante também. Pronto, não tem não esse daí. O senhor tem ele em PDF? Eu posso colocar lá para vocês, não tem problemas. Então, a Andressa já deu até um spoiler aí. Os livros já estão lá no ABA também, tá, gente? Então, eu tento deixar de uma forma mais organizada possível aí para que vocês tenham acesso aos materiais, já que a biblioteca não está funcionando em sua plenitude, tá bom? Então, os livros estão lá, eu sempre disponibilizo as aulas, então não tem desculpa, tá bom? E, por favor, vamos aí tentar aprender juntos, tá? Então, durante cada vez que eu ministro a disciplina, eu aprendo uma coisa nova. Toda vez que eu indico a leitura de um capítulo para vocês, eu também faço a leitura do capítulo. Então, a gente vai aprendendo junto, vamos melhorando junto, vamos crescendo juntos, tá bom? E aí, não fica com vergonha, tá? Na hora da aula, conversa comigo, tira a dúvida. A gente está aqui para aprender. Ninguém aqui nasceu sabendo nada. Vai ter momentos que eu vou ter dúvida também. Eu preciso estudar mais, eu preciso verificar o que é que está acontecendo, por que que aquela equação é daquele jeito, por que que a solução não foi encontrada de uma maneira ou de outra. Então, se a gente tiver aí uma colaboração de todos, vamos poder crescer juntos, tá? E aí, falando nisso, eu gostaria de solicitar para vocês, de pedir realmente a participação. Se as aulas ficarem só comigo falando e vocês apenas ouvindo, vai ficar muito chato, tá? Então, imagina aí, tem gente aqui que eu até brinquei com a Andressa no início da aula, que ela está fazendo a disciplina comigo todos os dias da semana praticamente.
Então, vai ficar um negócio muito chato se apenas eu falar e vocês ouvirem, tá? Então, participa aí, tira dúvida, propõe coisas novas, tá? A gente está aqui para evoluir juntos. Ok? Falando um pouquinho sobre as avaliações. Recomendo. Derivada integral. Falando aqui um pouquinho das resoluções, tá? Então, normalmente eu peço para a lista de exercícios, né, bem assim como a avaliação, ela ser escaneada e tem o espaço de upload lá no Moodle, tá bom? Então, aí eu coloquei só um exemplo aqui, né, utilizando o CanScanner, que eu acho que é um aplicativo bem útil, mas se vocês tiverem outro aplicativo aí, eu não sou patrocinado pela CanScanner, né, então pode utilizar outros aplicativos também. As nossas avaliações serão divididas em relação de EDO de primeira ordem, segunda ordem e transformar em Laplace. Normalmente, resolução de EDPs, elas não dá tempo de ser avaliada, mas por mais que eu queira avaliar, tá? E aí eu vou explicar para vocês o porquê da não avaliação das EDPs, mas como essas EDPs podem ser resolvidas, tá? Então, quando eu tenho um problema, por exemplo, muito complexo, numa metodologia de resolução de problemas complexos, isso não é só para equações diferenciais, tá? Isso é para qualquer área do conhecimento aqui da engenharia e acho que para a vida de um modo geral, é subdividir o nosso problema complexo em problemas mais simples. Então, quando a gente fala em resolução de equações diferenciais parciais, o que a gente faz, na verdade, é pegar essa equação diferencial parcial, que tem um grau de complexidade de resolução maior, e dividir em problemas menores, ou seja, eu transformo uma EDP em 2 ou 3 EDOs e aí eu faço a resolução. Então, por isso que não temos uma necessidade tão grande de resolver as EDPs, já que a gente conhece a resolução das EDOs, tá? Mas é claro que tem alguns detalhes, algumas nuances aí que precisam ser avaliados. Tudo bem até aqui, gente? Como é que vocês estão aí? Tranquilo. Tudo bem. Ok. Então, vou falar aqui um pouquinho para vocês, tá? Sobre o que acontece no mundo da engenharia, no mundo da matemática, para que a gente acabe chegando nessas equações diferenciais, tá? E o porquê que nós devemos estudá-las, o porquê que elas são tão importantes. Toda vez que eu tenho um problema, então, eu vou pegar aqui o problema já que a maioria aqui é da engenharia química, tem alguém que não é da engenharia química aqui? É de outra engenharia? Fala aí, que eu tento trazer exemplo para vocês também. Não? Ok. Então, o que acontece? Vou pegar um exemplo de um reator, por exemplo. Eu tenho um reator e aí eu coloco o reagente A, o reagente B no interior desse reator. E aí, eu tenho 2 métodos de resolução, né? Até agora, por exemplo, lá no laboratório de química, vocês fizeram algumas reações em Beckers, não fizeram? Em reatores? Acho que todo mundo aqui já fez laboratório de química. Sim. Beleza. O que foi avaliado ali? Olha, eu coloquei reagente A, reagente B e formou um produto C, tá? Aí é um precipitado, é um produto que muda a coloração, né? Alguma coisa do tipo. Só que veja, não necessariamente essa reação ocorre de forma homogênea, ou seja, ela ocorre igual em todos os pontos desse meu reator. Então, eu preciso saber como é que essa reação está ocorrendo. Então, como é que a distribuição dessa reação ocorre ao longo do espaço, do volume ali que eu estou avaliando? E é daí que surge, por exemplo, as equações diferenciais. Ela vai descrever essa variação de uma determinada propriedade. Então, a palavra-chave aqui é variação, tá? Quando eu falo em derivada, eu estou avaliando a variação de uma determinada propriedade com espaço, por exemplo, ou com o tempo. Então, imagina que a gente está na Bolsa de Valores, tá? E aí, a gente está ganhando muito dinheiro agora na Bolsa de Valores. Então, eu vou começar a avaliar, por exemplo, qual é a variação do meu capital com o tempo. A equação que descreve isso é uma derivada. Então, tudo que a gente está avaliando
são oriundos de equações diferenciais. Para vocês terem noção aí já é algo mais meio nerd, tá? Até a movimentação de uma roupa no varal quando o vento passa, até o crescimento de uma planta é definido por uma equação diferencial. Então, é algo aí meio esdrúxulo, mas é também, tá? Só para vocês terem noção do quão aplicado isso pode ser, tá? E aí, o que acontece? Como é que a gente pode chegar nessas equações diferenciais? Vocês já viram lá, por exemplo, o balanço de massa e energia. Quem já viu o fenômeno de transporte 1 comigo? Cada disciplina dessa, a gente faz, por exemplo, um balanço de massa, faz um balanço de energia, verifica, por exemplo, conservação da quantidade de movimento. Então, essas leis físicas, né, esses balanços que nós vamos avaliar, eles acabam culminando em equações diferenciais. Então, um exemplo clássico aí. Como é que eu faço um balanço de massa? Quem é que pode me ajudar aí? Como é que eu posso descrever um balanço de massa? Não fiquem mudos, não, pelo amor de Deus. Entrada igual a saída. A saída, variação da entrada. Tá, entrada é igual a saída. Esse é o balanço de massa? Entrada menos saída igual a acúmulo. Ainda tem um acúmulo, não? Isso, perfeito. Então, entrada menos saída é igual a acúmulo. Matematicamente falando, isso daí vai ser ó, vazão mássica que entra menos vazão mássica que sai é igual a variação de massa com o tempo, por exemplo. O acúmulo é variação de massa com o tempo. Então, se eu falei em variação, eu estou falando em derivada. Então, aparece, por exemplo, lá um dm/dt. Então, a própria expressão, né, a gente vai falando, a gente acaba descrevendo uma equação diferencial. Então, só aí, fez esse balancinho de massa, chegamos numa equação diferencial. Então, e quando a gente fala aqui em equação diferencial, vocês vão ver que não tem nada de difícil, gente. A resolução de equações diferenciais nada mais é do que fazer integrações aí. Então, integral vocês já estão cansados de saber, né? Vocês já fizeram cálculo 1, 2, 3, 4. Então, já tem o domínio das integrais. Ok? Então, como é que eu chego aí nessas equações, tá? Deixa eu só voltar aqui para a tela de vocês. A primeira coisa, né? Como é que eu consigo conceber uma equação? Como é que eu tenho um modelo? Como é que eu tenho uma solução no final? A primeira coisa é, eu preciso conhecer quais são as minhas operações unitárias, quais são os meus equipamentos. Então, eu coloquei até alguns aqui. Por exemplo, imagina que eu tenho um processo. E nesse meu processo eu tenho reatores, trocadores de calor, coluna de destilação e assim sucessivamente. São equipamentos que, aqui no curso, né, principalmente de engenharia química, vocês vão ver com muito afinco cada um desses equipamentos, tá? E cada equipamento desse, ele é descrito por uma equação diferencial. Então, vocês vão ver lá, por exemplo, em colunas de destilação. Então, coluna de destilação nada mais é do que um cilindro na vertical, com vários andarezinhos, tá? Vamos assim dizer, tá? Grosso modo. E aí, nessa coluna de destilação, eu tenho o quê? A variação da concentração de um determinado componente ao longo da altura. Então, se eu colocar, por exemplo, água e álcool dentro da coluna de destilação, eu vou lá e vou começar a aquecer a base da coluna de destilação. O que acontece? Vamos pensar junto aí nesse exemplo aí. Um vai evaporar mais rápido que o outro. Um vai evaporar mais rápido que o outro. Só que, olha só, Lucas, não é que o álcool, por exemplo, ele tem um menor ponto de ebulição, então ele tem realmente uma tendência a evaporar numa temperatura menor. Mas, por exemplo, a 50 graus, uma parcela do álcool evapora, mas uma parcela de água também evapora. Então, a coluna de destilação, ela serve para quê? Olha, ao longo da altura, então eu vou aumentando a altura, a concentração ou a fração, por exemplo, de álcool vai aumentando conforme eu estou aumentando essa altura. Então, acaba que na base da coluna de destilação, eu vou ter uma mistura água-álcool rica em água, e no topo da coluna de destilação, eu vou ter uma mistura água-álcool rica em álcool. Então, uma coluna de destilação é um processo, por exemplo, de separação.
Imagina que eu entrei com 50% de água e 50% de álcool. No fim, né, na entrada, no meio da coluna, por exemplo. E aí, a minha coluna ela é aquecida. Na base vai sair 90% água, 10% álcool. E no topo vai sair 90% álcool, 10% água. Então, eu estou separando, eu estou deixando a minha mistura, por exemplo, no topo mais rica em álcool e na base mais rica em água. E o que é que isso tem a ver com a equação diferencial? Veja que ocorre uma variação da concentração de álcool, da fração de álcool, ao longo da altura da coluna de destilação. Então, se eu tenho variação, eu tenho uma equação diferencial regendo o meu processo, tá? Então, tá aí mais uma motivação. E aí, eu avaliei meu equipamento, então eu vou descrever esse processo, observei essa característica, observei esse fenômeno, e aí eu vou tentar descrever matematicamente. Então, vou fazer essa descrição matemática, e fazendo a descrição matemática, eu começo a identificar quais são as leis básicas, leis físicas que dominam esse meu fenômeno. Então, conservação de massa, energia, quantidade de movimento e conceito de equilíbrio termodinâmico, por exemplo. Feito isso, obtenho a equação diferencial completa e vou resolver. E aí, resolvendo, eu encontro as soluções que são funções que vão falar, olha, agora eu sei qual é a velocidade em qualquer ponto, eu sei qual é a fração molar em qualquer ponto, eu sei qual é a temperatura em qualquer ponto. Então, nós como engenheiros precisamos avaliar isso daí. Então, por que eu quero essa solução, por exemplo, né? O que é que isso vai me trazer de novidade? O que é que isso vai resolver meu problema? Eu posso falar o seguinte, olha, eu fiz uma coluna de destilação de 20 metros de altura. Ok. E aí, lá em cima, eu saí com 90% álcool, 10% água. Separei. Ótimo. Mas será mesmo que essa coluna de destilação ela precisaria ter 20 metros de altura? E aí eu resolvo a minha equação diferencial. A equação diferencial fala assim, não. Com 3 metros de altura, você já consegue esse resultado. Então, você tem uma coluna de 17 metros aí, extra, superdimensionada, com um custo muito maior. Então, se a gente tiver o domínio desses conceitos matemáticos, a gente futuramente, então, inclusive vocês têm até a disciplina em relação a isso, a gente vai conseguir otimizar trabalho, otimizar recursos, otimizar processos, otimizar o consumo energético, tá? Então, tudo isso a gente vai trabalhando aqui. Tá claro para vocês? Ou... Sim. Sim, professor. Ah, sim, professor. Ok. Gente, se vocês não tiverem entendido, pelo amor de Deus, fala comigo aí, tá? E aí o que acontece, ó? Essas equações aqui, alguns de vocês já viram. É o melhor conteúdo que vocês vão ver em toda a graduação de vocês, de engenharia química, vai ser a resolução dessas equações. Que as equações são essas aqui? Pelo amor de Deus, responde com carinho. Gente. Não, quem fez fenômeno de transporte comigo tem que saber isso daqui. O que significa isso aqui, gente? Isso, Navier-Stokes. Ó, eu vou anotar aqui quem já fez fenômeno de transporte comigo e não respondeu. Eu vou mudar ali a nota de vocês lá no sistema, viu? No final da aula já pode dar uma olhadinha lá. Eu nem slide já. Posso, acredite que eu posso. Eu vou alterar lá. Pode ver que você já está matriculada novamente na disciplina Fenômeno de Transporte 1, tá? Aula terças e quintas. Então, aqui está um exemplo, tá? De uma equação que a gente obtém através de balanço de massa, quantidade de movimento e balanço de energia. Então, aqui são as equações de Navier-Stokes. Essas equações, que são obtidas através de uma análise física, e aí eu fiz um balanço de energia, eu fiz um balanço de massa, a gente vai chamar de modelos determinísticos, tá? São modelos baseados em leis físicas, em leis termodinâmicas, né, em equilíbrio.
E aí eu consigo resolver algum desses problemas. Então, por exemplo, a movimentação de um fluido, ela é avaliada através dessas equações. Só que nem sempre a gente consegue descrever um fenômeno através de leis físicas, infelizmente. Tem fenômenos que são tão complexos que a gente não consegue pensar ou descrever através de equação diferencial, tá? Ou um conjunto de equações diferenciais, como é o caso aqui. Então, a gente tem que buscar alternativas. Diante disso, surgem aí os chamados modelos estocásticos ou probabilísticos, que é o quê? Eu não sei o que está acontecendo lá no interior do meu sistema. Imagina que eu falo para vocês, olha, eu te dou um trocador de calor, e eu sei que a água está entrando a 30 graus e está saindo a 40. Quando ela entra a 35, ela sai a 39. E vou falando para vocês vários valores de entrada e valores de saída. A gente não tem noção do que está acontecendo no interior do trocador de calor. Né? Eu estou falando um exemplo esdrúxulo, tá, gente? Porque a gente tem noção do que acontece lá. Mas imagine que a gente não tem noção. A gente só sabe os valores de entrada e de saída. E a gente não pode parar de resolver o problema. A gente precisa continuar resolvendo o problema. Então, o que é que você faz? Eu crio um modelo chamado probabilístico ou estocástico. O que é isso? Se eu sei vários valores de entrada e vários valores de saída, eu crio uma função, uma solução, que fala assim, olha, y, vamos supor, a temperatura na saída é igual à temperatura na entrada mais 10 graus. Então, essa função aí que a gente obteve, ela não é oriunda das leis físicas. Não foi um balanço de energia que me forneceu essa resposta. Foi uma análise estatística aí. Tanto que depois a gente faz aquele coeficiente de correlação, né? O R quadrado, minimiza o erro, métodos mínimos quadrados, e assim sucessivamente. São métodos estatísticos, tá? Então, por isso que a gente está falando aqui de probabilidade. E aí, dentre esses métodos, as redes neurais artificiais, elas são expoentes, e o método de Monte Carlo, tá? Eu não vou falar muito sobre esses métodos, porque não é a função aqui da nossa disciplina, mas vocês vão ver lá, por exemplo, com o professor Fred, lá em cálculo numérico, e ele tem uma disciplina também eletiva de inteligência artificial, tá? Que vocês vão poder ver com mais detalhes esses modelos estocásticos, tá? E as aplicações. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com bioquímica, então, eu tenho micro-organismos ali. É muito difícil eu conseguir pegar e criar uma equação diferencial para definir o comportamento de um micro-organismo. Imagina que loucura, como é que eu vou conseguir chegar e vou definir, olha, o micro-organismo ele vai se comportar de tal jeito, ele vai ter tal variação de concentração espacial. É algo impossível, tá? Então, daí que os métodos probabilísticos, eles entram e têm uma importância muito grande. Então, quando eu não consigo descrever o meu processo, o meu fenômeno, pelos modelos determinísticos, eu acabo buscando os modelos probabilísticos. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Tudo bem. Ou tá loucura já? Essas equações aí são assustadoras, mas tá tranquilo. Não, vai vir coisa pior, não preocupa não. Então, eu vou falar um pouquinho dos modelos determinísticos, tá? E como é que a gente consegue descrever esses modelos. E olha só, eu tenho algumas características de modelos determinísticos. Então, por exemplo, quando eu falo que eu tenho um modelo a parâmetros concentrados, essa é uma característica que normalmente nós buscamos para simplificar, e já vocês vão entender o porquê. Eu estou falando o seguinte, olha, eu estou avaliando a variação de concentração de um determinado reagente no interior do reator. E aí eu imagino que, como ele está no interior de um reator, e esse reator, vou até dar um zoom aqui, e esse reator, ele tem uma pá, ele tem um impeledor, então ele consegue misturar bem os reagentes. Isso significa que, idealmente,
os reagentes eles estão homogeneamente misturados ou distribuídos ao longo do volume do reator. Ou seja, não tem variação com o espaço. Vocês conseguem compreender esse conceito? E o exemplo? Se não, podem Sim, falar. professor. Alguém não entendeu e quer que eu repita? Eu. Tá, vamos lá. Então, imagina só, Andressa. Imagina que você pegou um becker aí, e aí você está fazendo a titulação, tá? E aí você colocou o fenolftaleína e em algum momento vai ter aquele ponto de mudança de coloração, certo? Certo. Nesse momento que você fez a primeira gotinha lá, que mudou a coloração ela muda toda de uma vez, completamente, ou vai ter um ponto que começa a ficar mais rosa e depois vai migrando para o restante do volume? Um ponto. Pronto. Se teve um ponto que mudou de coloração e o restante não, você consegue identificar que eu tenho uma mudança de propriedade ao longo da posição? Sim. Sim. Então, isso não é parâmetros concentrados. O modelo a parâmetros concentrados, ele fala assim, olha, a coloração muda igualmente em todos os pontos. Então, se você pegasse e colocasse um reator lá, com a mistura muito intensa, talvez você não conseguisse identificar a mudança pontual de coloração. Talvez você só conseguisse identificar quando a coloração mudasse por completo no reator. Quer dizer que estaria muito bem misturado aquele negócio ali. Então, parâmetros concentrados quer dizer que eu não vou avaliar, ou a variação com a posição, ela não importa, né? Ou ela não existe, ou ela não importa, ou ela é muito pequena. Entendeu? Entendi. E aí tá. Se você falar para mim, olha, mas tem variação com espaço, então a gente pega e vem para o segundo modelo, que é o modelo a parâmetros distribuídos. O modelo a parâmetros distribuídos, ele avalia a mudança espacial também, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, e aí é um exemplo bem simples, tá? Mas imagine o seguinte, que você está avaliando um escoamento de um fluido no interior de uma tubulação. E aí o que você faz? Você vai lá e vai aquecendo essa tubulação por fora. A temperatura do fluido, ela vai mudando conforme o fluido vai escoando. Então, o fluido ele entra a 20 graus, por exemplo, 20 graus Celsius, e sai a 50 graus. Ele não mudou de temperatura de uma hora para outra. Conforme ele está escoando na tubulação, a temperatura vai mudando gradativamente. E aí, isso caracteriza um modelo a parâmetros distribuídos. Quer dizer que a variação de uma determinada propriedade com o espaço, ela é importante e deve ser avaliada. Tudo bem? Certo. Todos entenderam, gente? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Essa disciplina é tranquila demais, vocês vão ver. Então, um exemplo para vocês aqui. Essa primeira equação, eu vou comparar a primeira equação, essa daqui, com essa daqui, tá? A primeira com a terceira. Aí eu queria que vocês prestassem atenção nisso daqui. A primeira equação, veja que é uma equação bem simplesinha, tá? Ela nada mais é do que a resolução de uma EDO. Já a terceira equação é uma equação, é a solução de uma EDP. Pela solução, vocês conseguem identificar já a diferença de complexidade na resolução das duas equações? Sim. Tá. Para vocês terem uma ideia, então na hora que eu tenho esses dois problemas, a diferença entre eles é que um problema eu estou avaliando a dependência temporal
e o outro não. Então, para vocês terem noção, a única diferença entre a solução dessa primeira equação e a solução dessa segunda é a presença do tempo. Então, por exemplo, a primeira equação eu tenho variação da temperatura com a posição, e a segunda equação eu tenho variação da temperatura com a posição e com o tempo. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo, olha, o primeiro modelo, ele é um modelo estático. Ele não muda, ele não sofre alterações no decorrer do tempo. O segundo modelo é um modelo dinâmico. Ele sofre alterações no decorrer do tempo. Então, a diferença entre esses dois modelos é basicamente isso. E, obviamente, né, quando eu aumento o número de variáveis dependentes, né, ou independentes, no caso aqui, eu vou aumentando a complexidade da resolução do meu problema. E aí, como resumo, eu tenho um modelo matemático. Esse modelo matemático ele pode ser determinístico, oriundo daquelas equações, das leis físicas, ou ele pode ser probabilístico. Então, probabilístico é aquele das leis de neurais, da análise de Monte Carlo e assim sucessivamente. O modelo, quando determinístico, ele pode culminar em equações integrais, diferenciais ou de diferenças. E aí, quando a gente fala, por exemplo, em equações diferenciais, são as nossas equações diferenciais ordinárias, equações diferenciais parciais. Equações de diferenças é que ao invés de falar dm, dt, eu vou falar variação de m, então fica a massa em um ponto menos a massa em outro, então não é uma derivada, é uma mudança mesmo, uma diferença de massa, tá? Então, quando eu falo equações diferenciais, são variações muito pequenas, infinitesimais, né? Que é o conceito de derivação. Quando eu falo de diferenças, essas variações, elas não são tão pequenas assim. E aí, das equações diferenciais, eu tenho as ordinárias e eu tenho as parciais, podendo ser avaliado em estado estacionário ou transiente, ou seja, estático ou dinâmico, tá? E parâmetros concentrados ou distribuídos, ou seja, variação da propriedade no espaço ou não. Então, o que a gente vai focar são justamente nesse conjunto de equações diferenciais ordinárias, e vamos avaliar os dois casos, tá? Tanto quando estacionário, quanto quando em transiente. E aí a gente vai obter as nossas soluções. Então, quando eu falo, por exemplo, de um modelo matemático, eu estou falando que eu avaliei o meu processo, então no caso da coluna destilação lá, e através daquela avaliação, eu vou propor uma equação diferencial, fazendo com que ocorra algumas simplificações ao longo do caminho. Então, quem fez fenômeno de transporte já viu que quando a gente pega essas equações que eu acabei de descrever aqui, ó, a gente não utiliza normalmente as equações na sua plenitude, né? A gente faz várias simplificações aí para obter uma equação diferencial que possa ser resolvível. E aí, ao longo do tempo, essas equações elas começaram a ser resolvidas de uma forma cada vez mais complexa. Mas isso feito computacionalmente. Então, por isso que eu trouxe até aqui para vocês essa imagem de um cluster, tá? Então, isso aqui são supercomputadores, tá bom? Que tem uma capacidade de resolução numérica muito grande. E aí, quem falava, né, da solução completa de um problema envolvendo todos os aspectos possíveis era Laplace. Laplace falava que só seria possível resolver um problema em sua completude, avaliando todas as variáveis possíveis, se você avaliasse até o que um átomo é capaz de fazer sobre um determinado processo e o que o movimento dos astros é capaz de fazer sobre um determinado processo. E, obviamente, essa não é a nossa abordagem, né? A gente quer algo mais prático voltado aqui para a nossa engenharia, tá bom? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Ok. Então, está aqui a avaliação de um processo de destilação, por exemplo.
Eu vou pegar o meu processo real, vou tentar representar ele esquematicamente de uma maneira simplificada e vou avaliar o que é que está acontecendo. Olha, tem um balanço de massa, tem um balanço de energia, um balanço de entalpia, que a gente vê lá em termodinâmica. Então, quando eu faço essa mudança, processo real, representação esquemática, representação matemática, eu já estou fazendo diversas simplificações. Então, se vocês observarem o que está aqui, essa avaliação de processo real para representação esquemática, para representação matemática, nós fizemos, nós conseguimos avaliar os balanços, as leis físicas, só que existe uma série de simplificações. Por exemplo, será que a temperatura ambiente não influencia no meu processo? E aí vocês vão ver que, analisando no caso micro, né, existem sim influências. Mas será que essas influências, elas são significativas a ponto de eu precisar descrevê-las matematicamente? E aí, nós esperamos que não, né? Porque caso seja necessário, a gente acaba tendo aí uma complexidade maior de resolução e às vezes fica até impraticável. Então, a partir de agora, vocês vão ter que pegar e decidir se aquele fenômeno que vocês estão avaliando, ele tem a necessidade de ser ou não incorporado para a resolução do meu problema. Se vocês verificarem que um determinado fenômeno, ele influencia significativamente na resposta, então, vocês precisam sim incorporar. Caso não, né, caso não tenha uma influência significativa, então, aí a gente desconsidera. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com trocadores de calor. E aí eu estou utilizando água, né, um fluido normalmente utilizado para a troca térmica. Imagine que a Casal alterou, por exemplo, a concentração de cloro na água. Será que isso vai alterar a performance do meu trocador de calor? E aí, se sim, a gente precisa, então, avaliar a concentração de cloro na água. E aí vai ter uma equação para isso. Só que eu posso pegar e falar assim, olha, a Casal alterou a concentração de cloro, mas aqui no meu equipamento não fez diferença nenhuma. Então, eu já desprezo essas alterações. Tá bom? Tudo bem até aqui? Sim. Então, eu coloquei aqui algumas etapas que nós devemos avaliar, tá? Então, eu vou descrever o meu processo, avaliar quais são a teoria e as leis que estão por trás disso, vou equacionar, fazer as simplificações e considerações, né, as famosas hipóteses simplificadoras, e vou verificar, olha, feitas as hipóteses simplificadoras, o meu problema, ele continua consistente? Então, por exemplo, eu vou pegar e vou avaliar uma coluna de destilação, e eu sei que tem o formato de pratos, por exemplo. A minha equação, ela está levando em consideração o formato dos pratos? Se sim, ela está consistente, porque o formato dos pratos vai influenciar na minha resposta. Agora, se eu fiz um monte de simplificação e acabei cortando até o formato dos pratos, que era uma variável que iria influenciar na minha resposta, então já deixa de ser consistente. Então, a consistência é justamente avaliar o que influencia, né? Peguei minha equação na forma global, fiz as simplificações, e a consistência é verificar se aquilo que influencia não foi cortado, tá? Ele precisa ser mantido. Após feito isso, eu vou resolver a minha equação, vou obter uma determinada solução e vou comparar com a minha resposta, que é a etapa de validação. Então, eu vou ter uma equação, uma solução, que vai falar assim, olha, quando a água entra a 30 graus, a saída é 45. E vou lá, eu faço o teste, né, na minha planta industrial, o teste de bancada. Na hora que a água entrou a 30 graus, saiu mesmo a 45? Se sim, quer dizer que eu validei o meu modelo, a minha solução matemática. Então, todas essas etapas, elas precisam ser avaliadas, tá? Então, quando vocês vão ver, por exemplo, simuladores, o Aspen, o DWSim, ou então fluidodinâmica computacional, o Fluent, o OpenFlow, ou qualquer outro, todas essas etapas aqui precisam ser avaliadas. Então, se vocês olharem ou observarem, por exemplo,
processos ou artigos científicos que utilizam resolvedores numéricos, essa etapa de validação aqui, ela vai estar quase sempre presente, tá? Então, se eu vou simular uma planta de uma torre de destilação, eu preciso comparar o resultado que eu obtive numericamente com os resultados reais para falar, olha, aquele meu equacionamento, ele foi adequado. Então, tudo isso a gente precisa identificar, tá bom? E aí, quando eu estou utilizando, por exemplo, esses resolvedores numéricos, acho que todo mundo aqui já viu termodinâmica 1? Ou tem alguém que não? Se não, pode falar também, tá? Nesse semestre. Tá vendo agora. É nesse período. Tá. Lá em termo 1, por exemplo, vocês vão ver equações de estado. Então, tem a equação de Van der Waals, Redlich-Kwong, um monte de equação lá. O que é que isso significa? Então, vocês vão começar a identificar que algumas equações elas são aplicadas a determinados tipos de processo. E o resolvedor numérico ele não sabe disso. Então, na hora que você estiver utilizando, você precisa, como engenheiro, identificar esses detalhes. Ah, meu processo é de craqueamento do petróleo. Então, será mesmo que a equação dos gases ideais ela vai servir para descrever o meu fenômeno? E aí, se você colocar que sim no resolvedor numérico, ele vai te dar um resultado. Mas você não vai conseguir validar, porque você escolheu um equacionamento inadequado. Então, sempre lembrar disso, tá? O resolvedor numérico, ele vai te trazer um resultado, mas o resultado ele só vai ser adequado se você fez a seleção dos modelos inerentes ao problema. Então, é por isso que a gente precisa estudar essas disciplinas fundamentais para ter uma tomada de decisão adequada. E aí, por que eu preciso fazer essa modelagem, né? A gente pegou, descreveu as equações, obteve uma solução e aí sucessivamente. Então, com isso, com esses modelos matemáticos, eu posso prever o que vai acontecer na minha planta. Então, se eu alterar a temperatura do meu reator, por exemplo, eu sei qual vai ser a concentração de um determinado produto na saída. Então, eu estou prevendo um determinado resultado. Então, visto que eu já validei o meu modelo. Eu posso otimizar meu processo. Então, se eu tiver, por exemplo, um processo em batelada, ou seja, é um processo que eu coloco os reagentes no início, fecho o meu reator e espero, no decorrer do tempo, né, a produção de um determinado produto. Como é que eu posso saber, por exemplo, em qual tempo eu posso encerrar essa minha reação? Então, isso parte de uma otimização de processo. Então, por exemplo, quando eu vou lá na Ambev, a Ambev, logo na frente, tem várias dornas ali de produção de cerveja. Será que a Ambev não fez o estudo que eu devo deixar ali os reagentes, né, os micro-organismos com os cereais, por exemplo, durante 20 horas? Será que ele não fez um estudo para que obtenha esse parâmetro de tempo, 20 horas? Então, ele foi otimizado, né? E ele só pode ser otimizado se eu tiver um modelo para descrever isso. Em alguns momentos, a gente tem uma limitação operacional. Então, a gente quer avaliar como seria a produção em uma determinada temperatura. Por exemplo, 500 graus Celsius. Só que o meu reator, ele só consegue, né, o material que o reveste só suporta 300 graus Celsius. Então, seria inviável eu testar essa condição na prática, né, experimentalmente. Então, eu faço uma avaliação numérica, vejo como seria o resultado, e se esse resultado ele for coerente, se ele for satisfatório, aí eu posso até alterar a minha planta industrial, mudando o material, fazendo um novo projeto, só por conta de fins aí lucrativos. Então, eu preciso avaliar como é que seria esse comportamento em condições que não podem ser avaliadas experimentalmente. E, por fim, a facilidade de controle. Então, em alguns casos, o que é feito? Um dos principais tipos de medidores de temperatura, por exemplo, é um termopar, tá? Então, eu vou lá, coloco um termopar no interior do meu trocador de calor, ou na saída do trocador de calor.
E aí, se eu verifico que a temperatura de saída está acima do esperado, o meu sistema de controle, ele identifica isso, né? Ele identifica essa temperatura de saída e já aumenta a vazão. Aí ele aumentou a vazão. Quando ele aumenta a vazão, a temperatura de saída caiu. Então ele vai lá e corrige, tá? Então agora está abaixo do esperado. Ele vai lá e diminui um pouquinho, vai fazendo um sistema de controle. Esse sistema de controle que eu estou falando para vocês, aí vocês vão ver com mais cuidado, então não precisa nem se alarmar agora, é o feedback forward. Quer dizer, eu vou mandando informações para o meu sistema depois que eu verifico a mudança, tá? Então, eu verifiquei que a temperatura aumentou, eu vou lá e peço a correção. Esse tipo de controle, ele é um tipo de controle bem antigo, tá? Então, hoje as indústrias já estão trabalhando com um novo tipo de controle, que é de predição. Então, antes da temperatura ficar elevada, eu já corrijo a vazão de entrada. E eu só posso fazer isso se eu tiver de posse aí dos modelos matemáticos. Tá claro para vocês essas observações? Sim, não? Sim. Sim. Ok. Então, eu vou deixar aqui para vocês, tá? Alguns exemplos. Então, eu fiz a modelagem de um reator CSTR. Então, vocês vão se deparar com essas equações aí com uma frequência muito grande ao longo do curso. Eu tenho uma taxa de um determinado reagente que entra, uma taxa desse reagente que sai, mais o que é consumido, né? Então, se eu coloquei um reagente, e ele nem todo ele é consumido, então ele entra e depois sai, só que uma parte dele é. Então, tem a taxa de geração aqui por reação química, tá? Geração ou consumo. E depois eu vou verificando, olha, no início não tinha, não, imagina um reagente A. Eu coloquei um reagente a 10 mol por litro. Desses 10 mols por litro, 5 mols eles foram consumidos e 5 está saindo. Então, eu vou fazendo essa observação. Mas será que está ocorrendo acúmulo de ar? Então, possa ser que haja, né, uma variação na saída. Então, eu preciso fazer uma modelagem. E para isso, eu tenho a minha expressão, transformo essa minha expressão na forma matemática. Então, veja que apareceu aqui uma equação diferencial, tá? Um dN/dt. Isso aqui é um EDO e ela precisa ser resolvida. Eu não vou entrar em detalhes, tá, gente? Porque isso aqui vai mais para a parte de cinética. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês... Pode falar, alguém falou aí. Mais taxa de geração, menos o consumo, não, professor? Tipo como balanço de massa? É porque geração ou consumo, você vai decidir, né? Ah, tá. Então, se for geração, você vai aparecer um sinal positivo. Se for consumo, negativo. Tá. Mas possa ser que você tenha aí um reator, né, que tenha reações em série que tenha geração e consumo de um determinado reagente, né, de um determinado componente. É possível também. Então, eu começo a pegar e identificar os termos e substituir na minha expressão. Então, vocês vão acabar vendo que eu tenho aí uma equação diferencial. No caso do reator CSTR, ele tem uma vantagem muito grande, tá? Que como não há variação normalmente com o tempo, imagina que eu tenho um reator. Esse reator está funcionando aí 24 horas por dia, tá? Então, a gente quer produtividade. Normalmente, a variação de um determinado componente no interior deste equipamento, ela é nula. Então, eu consigo simplificar bastante a minha equação. E para vocês terem ideia, se eu quiser saber, por exemplo, qual é o volume de um reator que eu devo ter para uma determinada reação, é essa expressão aqui que eu estou mostrando para vocês aqui no finalzinho. Então, eu sei qual é a vazão, eu sei como é a taxa de reação, e identifico, por exemplo, olha, está entrando a 10 mols por litro, está saindo a 5 mols, né? 5 mols por litro, por segundo. Então, eu verifico aqui quem é esse CJ0, quem é esse CJ, e quantifico ou calculo
o volume do meu reator. Isso é um reator CSTR, tá? Se eu quiser um reator PFR, o balanço ele é exatamente o mesmo. A única coisa que muda é a abordagem matemática. E aí, aqui no reator PFR, eu já caio no problema de equação diferencial para resolver. Então, reatores tubulares normalmente são desse tipo, né? Eles não são homogêneos e eu preciso verificar qual é a variação de concentração ao longo do tempo. Então, aqui são apenas 2 exemplos, tá? Para vocês entenderem quando ou não vai aparecer uma equação diferencial, ou quando aparece a equação diferencial, o que é que eu devo fazer, tá? E aqui está um simples exemplo de balanço de massa. Então, esse exemplo vocês já até me falaram. Termo de acúmulo é igual a massa que entra menos massa que sai. Aqui, nesse caso, eu coloquei um somatório, porque não necessariamente eu vou ter apenas uma entrada ou apenas uma saída, né? Eu posso ter várias entradas e várias saídas, né, do meu sistema. Então, eu preciso quantificar todas. E aí, eu vou fazendo as modificações, né, ou substituições matemáticas disponíveis. Então, veja que massa, e aí, pessoal lá do Fenômeno de Transporte já viram isso, o pessoal que vai ver Fenômeno de Transporte comigo agora também vai conseguir identificar. Eu expresso normalmente, ao invés de taxa mássica, né, eu expresso em função de propriedades. Então, massa específica, velocidade, área, são variáveis que a gente tem uma facilidade maior de medida. Então, é mais fácil medir velocidade do que medir massa no interior de uma tubulação, por exemplo. Então, eu vou lá e faço essas modificações. Então, veja que aqui eu também tenho uma equação diferencial que precisa ser avaliada. Então, eu acho que a ideia da aula de hoje era contextualizar vocês e mostrar a importância do porquê que nós devemos estudar as equações diferenciais. Vocês vão ver essas equações diferenciais ao longo de todo o curso de vocês. E inúmeras vezes vocês vão precisar resolvê-las. Então, juntos, vamos aí definir quais são as metodologias, como classificar as equações. Classificando, vamos aprender as metodologias de resolução, tá bom? Então, acho que para hoje é isso que eu gostaria de comentar com vocês, né? Apenas uma aula introdutória aí.